Supremo Tribunal Federal formou maioria para permitir que a prática de Caixa 2 seja punida tanto como crime eleitoral quanto como ato de improbidade administrativa. E com essa decisão passa a ser admitida a dupla responsabilização, com julgamentos nas justiças eleitoral e também comum. O relator, o ministro Alexandre de Moraes, defendeu a independência entre as instâncias. Vamos, gente, inclusive acompanhar o seu voto os ministros Cristiano Zanin e Carmen Lúcia, André Mendonça, Edson Fachin, Luiz Fux e, por fim, Flávio Dino. Dora Kramer, eu quero te ouvir em relação agora à possibilidade do Caixa 2 se tornar um crime eleitoral, aumentando ainda mais a pena, uma dupla punição. Chegou o momento e estava mais para, podemos dizer assim, né? Está mais na hora de tornar o Caixa 2 um crime eleitoral, o que pode realmente inviabilizar muitas candidaturas. Já não era sem tempo, né? Porque a gente viveu aqui tempos em que o Caixa 2 era até um motivo de defesa. Isso aconteceu no Mensalão. Me lembro muito bem quando estourou o escândalo do Mensalão, então o ministro da Justiça, Márcio Tomás Bastos, na verdade acho que ele já tinha deixado o Ministério da Justiça, mas assim, era conselheiro ali do presidente Lula, ele aconselhou que as defesas de todos os acusados ali alegassem que não fizeram nada demais, apenas Caixa 2. E o Caixa 2, como era uma prática comum, era, digamos assim, aceito e era algo de menor poder ofensivo. Então, é muito bom que esse tipo de crime seja considerado realmente um crime, porque, do ponto de vista da prática, é uma prática criminosa. Agora, sendo enquadrado como crime, melhor ainda. Vamos ver se isso contribui para inibir o uso da prática do Caixa 2, que, a despeito da proibição para a doação de campanha para empresas, e aí esse financiamento público absurdo, de sei lá quantos bilhões, já até perdi a conta, continua havendo o Caixa 2, porque é algo absolutamente legal. O nome diz Caixa 2. Passa à margem da lei. Acredita que essa dupla punição possa, de certa forma, inibir cada vez mais essa prática do Caixa 2? É importante que haja punição, é importante que qualquer prática ilegal ela acabe redundando numa punição efetiva, por mais que muitas vezes fale, tem que ter pena maior, pena mais dura. Olha, tem que ter pena que seja executada na prática, esse é o mais importante. Essa decisão do Supremo Tribunal Federal, ela vem num sentido bastante adequado, à medida que o crime eleitoral de Caixa 2, que já existe há algum tempo, que já vem sendo aplicado agora mais recentemente, nos últimos anos, havia um entendimento ou havia dúvida se essa mesma conduta poderia ser objeto de algum outro tipo de ação. Muitas vezes esse Caixa 2 ele está vinculado a um ato administrativo, a um ato de improbidade que poderia ser analisado numa outra esfera do judiciário. E é o que o Supremo Tribunal Federal entendeu. Falou, olha, nesse sentido pode usar tanto o mesmo fato ser apenado do ponto de vista eleitoral, como Caixa 2, como também do ponto de vista civil em relação à lei de improbidade administrativa. Então, nesse sentido, vem em boa hora e é algo que, de alguma forma, vem a amarrar ainda mais para que as práticas criminosas elas sejam diminuídas no nosso dia a dia eleitoral do Brasil. Dora, eu quero te ouvir também em relação à questão do Caixa 2, ainda mais se tratando de um ano eleitoral. E a gente sabe que na política tudo é time, né? Tudo é uma questão de tempo. O STF, é claro, formou maioria, precisa ainda o voto dos outros ministros, precisa a publicação do acórdão para começar a valer, mas é uma discussão que chega em boa hora. Há muito boa hora, né? Agora, a questão não é só discussão, né? A discussão é importante e tal, se colocar isso na pauta. A questão é como é que vão se comportar suas excelências. Aliás, eu tinha deixado no comentário anterior no ar a questão do valor do financiamento público. Gente, lembrei, claro, 5 bi ali no oficial, mais do fundo eleitoral. Aí você tem 1 bi, quase 1 bi, do fundo partidário.
Aí você tem a renúncia fiscal do dito horário gratuito, né, de televisão, que é gratuito, coisa nenhuma. E também tem as emendas, porque como elas podem ser usadas à vontade, evidentemente que elas funcionam como uma espécie de caixa 2, ou melhor dizendo, um financiamento paralelo de campanha. Então, se houver inibição do caixa 2, já é alguma coisa, mas fica faltando a inibição do dinheiro público em campanhas eleitorais. Ô Vilela, inclusive no seu voto, né, e no seu relatório que foi publicado pelo ministro Alexandre de Moraes, ele diz que o próprio direito eleitoral foi, né, criado, constituído para trazer a lisura, a legitimidade das eleições, do processo eleitoral, e a lei de improbidade administrativa justamente para proteger esse patrimônio. Então faz todo sentido essa dupla punição, tornando o Caixa 2 esse crime eleitoral? Exatamente, a gente não pode imaginar, pegando outros exemplos do sujeito que eventualmente mata uma pessoa, você não pode até fazer com que ele seja punido apenas na esfera criminal e as eventuais consequências civis de danos causados, de lucros cessantes, de outras indenizações também não sejam mantidas. E isso vale também nesse contexto quando se trata do Caixa 2. Muitas vezes isso se encontra inserido numa ação de improbidade, numa prática que envolva o patrimônio público, e assim é fundamental que haja também a análise e o apenamento nessa outra esfera, que isso não fique restrito à esfera eleitoral. Então eu vejo que a decisão ela é importante, ela vem em boa hora e esperamos que tenhamos aí um processo eleitoral onde a força do Caixa 2 ela seja menos sentida nas eleições.